aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E gente, dando sequência nesse desenho aqui, eu quero finalizar ele já. Eu tenho bastante vídeo dele aqui no canal, de algumas partes que eu andei fazendo. E então eu resolvi fazer uma finalização, né? Eu quero começar a mostrar para vocês os materiais que eu vou estar utilizando nele. No caso, eu vou utilizar um lápis H, vou utilizar também um lápis HB e vou utilizar o lápis B. A lapiseira 05 com o grafite 4B vai ser utilizado nas partes mais escuras do desenho. Eu já passei um tempo olhando essa região da orelha aqui para saber quantos tons que tem nela, e depois desse tempinho de observação, agora eu venho aplicando os tons que eu observei através dos lápis. Para início eu começo com o lápis HB. Eu gosto de escurecer, pessoal, primeiramente as regiões mais escuras, tá? E assim eu faço, e aí eu vou dando sequência no processo do desenho. E na região mais escura eu venho com a lapiseira 4B. Eu pego o esfuminho, dou uma esfumada. Passo mais um pouquinho de grafite nela para deixar um pouco mais escuro. Vocês observam que quanto mais escuro, mais profundo fica. Essa parte que eu passei também eu vou esfumar. Agora com lápis H, eu venho aqui no meio para dar mais uma escurecida. E não uma escurecida tão grande, né? Uma escurecida mais sutil. E nas demais partes da orelha, eu também vou estar utilizando o lápis H. Nessa parte de dentro aqui, dando continuidade. Essa sombra que desce, eu venho com o lápis HB. Eu sempre faço minhas marcações com a própria sujeira do esfuminho. Bom, pessoal, a orelha já sombreada. Aí agora eu venho com um pincelzinho de silicone e vou igualando todas as partes que ficou com emenda, tá? Então todas as partes eu vou passando ele, a pontinha. E é interessante que você observe, você fique um tempo observando para saber quantos tons mais ou menos tem. E você vai observar e vai ver que existe vários tons numa orelha ou numa parte do desenho, né? E com essa percepção você consegue trazer para a folha. Ele suaviza bastante. Então por enquanto eu vou deixar assim, e conforme o andamento do desenho eu vou observando e vou vendo os pontos que precisa ser ajustado novamente, tá? E o desenho, na verdade, ele não terminou. Então tem vários pontos que eu posso estar voltando e ajustando aqui, ponhando um pouquinho mais de sombreado. Isso vai depender de quando eu começar a fazer outras partes do desenho, e é onde eu vou ver o que ficou muito claro, o que está precisando mais de contraste, e aí eu vou mostrando para vocês. Vou preenchendo toda a região. Eu não estou com lápis, eu não estou pesando a mão, tá? Simplesmente o lápis está encostando na folha e com o próprio peso do lápis eu vou riscando. Tomar cuidado, porque se o esfuminho estiver sujo, muito sujo, ele pode borrar o desenho, tá? No caso, meu esfuminho ele está sujo, mas aí eu não vou aplicando ele com força, eu vou simplesmente encostando ele na folha e também deixando equalizando, na verdade, né, controlando o sombreamento. Eu gosto muito de trabalhar com esfuminho sujo, porque eu tenho uma base também de sombreado com ele. E assim vou dando continuidade no todo o desenho. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é que tá ficando. Bom, pessoal, já finalizei aqui o pescoço dele e dei andamento também na camisa dele.
E assim, eu utilizei o lápis HB para fazer o pescoço, a região toda do pescoço, e fui observando nos pontos que tinham sombra, as tonalidades, e fui distribuindo conforme estava na referência no pescoço. Então você observa que tem várias tonalidades e a gente vai distribuindo em cada ponto que é necessário para dar esse formato de um pescoço mais realista. Observando também que abaixo do queixo sempre tem mais sombras, e conforme estava na referência, eu também reproduzi essa sombra de acordo com a figura do desenho, tá? E agora eu vou dar início nos olhos dele, começar a fazer o olho, depois desço pro nariz e por fim finalizo todo o desenho. Então, bora lá. Então, com lápis B, com uma ponta bem fininha, eu vou simplesmente encostando para chegar na tonalidade que eu quero. Essa lapiseira aqui, ela tá com um grafite 2B, tá, pessoal? Ela não tá com 4B, não. É a 03, a 05. Nessa região aqui eu também vou respeitando, vou fazendo como se fosse um degradê, né? Para o olho não ficar totalmente preto. Como eu quero um pouco mais escuro esse olho, eu vou já com a 07, que é um pouquinho mais grosso o grafite, e ela tá com o grafite 4B. Venho com o esfuminho, dou uma passada de leve, só a fim de dar uma leve manchadinha, e volto de novo com a lapiseira. Agora eu já dou uma pressão um pouquinho mais forte, para que esse olho chegue no tom que está na referência. Eu sempre vou fazendo em formas de círculo, para pegar toda a região, não ficar nenhum espacinho sem pigmentação. Aproveitando que aqui também é a região mais escura, eu vou passar a lapiseira 07 com grafite 4B, pela questão de que tá bem frio aqui onde eu moro, e essa tonalidade que eu usei anteriormente, ela não tá chegando de acordo com o que eu quero. Então, devidamente por o papel estar um pouco úmido, né? Então eu vou ter que aumentar a graduação. Com o lápis B, eu venho começando a fazer a parte de baixo do olho. Essa região também eu escureço. Eu vou fazendo com um degradê. Quanto mais for ficando claro, mas quanto mais for clareando, menos força você vai pondo no lápis. Conforme for mais escuro, pressiona um pouquinho a mais o lápis. Eu venho com o esfuminho para dar uma espalhada. Pode pegar na região do olho todo, porque ele não precisa ficar totalmente branco. O olho ele não é totalmente branco. Lembrando, pessoal, que isso aqui é os primeiros passos que eu dou no olho, tá? Não é uma finalização, é simplesmente uma marcação de tons que eu quero chegar, e eu vou alterando conforme eu vou desenhando. Sobrancelha eu também vou passando no lápis B. Também é mais uma marcação. É como se fosse, digamos que um esboço que eu faço antes. Na verdade eu faço umas marcação já, para depois eu já ter noção no que eu quero escurecer mais e no que eu não quero. Então eu sempre gosto de fazer essas marcações. Ó, tá vendo aqui, ó? São marcaçõezinhas de sombra que eu vou observando e já vou passando o esfuminho, que é uma forma de você se controlar e saber realmente o que você vai ter que fazer depois. Existe, pessoal, inúmeras formas de você fazer o olho, mas eu realmente não quero impor aqui que essa é a forma certa, tá? Mas sim a que fica melhor para mim. Eu gosto de fazer assim,
eu gosto de ter uma visão do que vai ser feito. O lápis B, que é um lápis que escurece bem, devido ao frio aqui ele não tá pegando. Então eu vou com a lapiseira 4B e vou pesando a mão conforme eu quero deixar mais claro ou deixar mais escuro. Lembrando que quanto mais tu utilizar tonalidades de lápis, respeitando as manchas nos devidos lugares, o seu desenho ele vai ficar com uma aparência muito mais realista, muito mais fiel e chama com certeza a atenção de qualquer um que venha a observar, a ver o seu trabalho depois. Sempre, pessoal, que for passar um tom para o outro, procure sempre não deixar com que fique a marca do lápis, tá? Então você pode sempre passar o lápis um pouco mais afora, de uma forma mais leve, para que evite que fique marcas. Agora com o lápis HB, eu vou passando por cima, bem levemente, tá? É mais observando a minha folha em si e vendo na minha folha qual foi a parte que não pegou direito a tonalidade ou que está com um tom diferente do outro, ou seja, algumas partes que ainda está mais clara. Então eu vou com o lápis mais para passar nessas partes aqui. E aí depois você vai olhando na referência e vai vendo nessa própria região onde é um pouquinho mais escuro, você escurece um pouco mais com o lápis. Faço esfuminho, vem com o pincel também, porque o pincel ele vai deixar um pouco mais escuro. Então você já vai dosando o quanto que você quer que fique mais escuro esse olho. Lembrando que essa parte aqui ela é sempre mais escura porque é uma área que sempre dá sombra, ou seja, nesse caso aqui ela está com sombra. Então não tenha medo de escurecer o desenho. Agora essas partinhas aqui é uma das partes que é bem, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque se você for fazer a sombra, aplicar a sombra de forma errada, ela não vai dar o volume do olho e nem vai mostrar a marca de expressão. Então o que eu observo aqui é que as sombras elas estão sempre para cima. Então eu vou ter que jogar elas para cima para dar o volume nesse olho. E tudo com base no degradê, tá? Não faço os traços fortes, porque aí ele vai ficar muito rústico, vai ficar uma coisa assim, não vai ficar uma coisa muito legal. Ó, sombra sempre para cima. Nessa região, ela pede que fique para baixo. E com um lápis bem levinho vocês vão passando, não precisa apertar, tá? Essa é uma parte bem delicada, é uma parte bem demorada, então é necessário que vocês passem o lápis devagar, passe uma vez, passa duas vezes, não tenha pressa. Curta o momento, curta a parte do desenho que vocês estão fazendo, vai observando, vai vendo qual a região que pegou, qual a região que não pegou. É praticamente, pessoal, é como se fosse uma tatuagem, né? Só que aqui a gente está fazendo no papel. Você vai ter que observar ao passar o lápis qual foi a região que está pegando, qual a região que não está pegando, ou seja, a região que está ficando mais clara ou que não esteja homogêneo. Aí vocês vão ajeitando. A tatuagem também é a mesma coisa. Quando você aplica numa pele, você vai passando a tinta e vai vendo quais as regiões da pele que ficou falhada ou qual região da pele que ainda não pegou a tonalidade, e vocês voltam lá naquele lugar, né, que ficou faltando a pigmentação. Agora eu venho passando no esfuminho, né, bem levemente, um esfuminho bem pequeno que eu tenho aqui. Não sei qual que é a numeração, mas é o menorzinho. Aí eu vou passando nessas partes que eu
marquei com o lápis. Então não tem segredo, tá? Essa parte aqui é simplesmente você observar onde tá as manchinhas e fazer de acordo com o que você está vendo. Tudo você vai fazer de acordo com o que você está vendo. Nunca invente. Você usa uma graduação sempre mais baixa, não bote muita força no lápis quando você for fazer essas regiões aqui de ruga, principalmente de partes de expressões, para que não fique uma coisa arriscada. E vocês vão observando que onde foi passado o suminho sujinho, vocês já começam a ter uma visão da sombra, e passando o lápis em cima ela vai realçando e dando um formato no desenho. E aí depois é só questão mesmo de paciência e chegar na tonalidade de acordo com o que está na referência. Se for escuro, você vai escurecendo, tá? Não aperta o lápis muito, por ser uma região, por ser pele, né? Então vocês vai apertando aos poucos. Conforme vocês vão vendo que está gasta a ponta, vocês vão virando o lápis, que aí ela vai pegando a parte que está mais fina e fazendo com que o lápis pegue mais no papel. Muitas vezes um lápis já com a ponta gasta, mesmo que ela esteja grande e não esteja bem apontadinha, bem fininha, você acaba passando no papel e você vai observar que ela não está pegando. Mas assim que você dá uma lixada na ponta do lápis e somente aquela ponta bem fininha, como fosse uma agulha, vocês vê o quanto que a tonalidade de cada lápis pega com facilidade no papel. E aí o trabalho consiste assim: passo o lápis, passo o esfuminho, passo o lápis, passo o esfuminho, e esse processo vai ser feito por um bom tempinho, né? Vai depender da referência e do tom que está chegando. Então, para que esse vídeo não fique muito grande, né? Vocês já compreenderam como é que é feito. Daqui a pouco eu mostro para vocês como que ficou essa região aqui, tá bom?